Olá, você está no Arena EE. Hoje estamos começando os episódios de setembro, tá? Então, na nossa programação de setembro, a temática, assim, guarda-chuva do mês é a mudança. É como é que a gente lida com a mudança, como é que as transições da vida nos afetam. E por isso, hoje, a gente começa o mês pensando em novos hábitos, Má. Isso aí. Então, bem-vindo setembro, né? Uma promessa de primavera, ninguém mais aguenta passar frio aqui. Aqui em Porto Alegre, estamos com frio ainda, casaco, blusa de lã, né? Impressionante o tamanho do frio que está em Porto Alegre. Vai ser muito bom uma mudança de hábito. Novos hábitos chegando, a primavera chegando, né? Sabe que assim, eu quero colocar uma provocação sempre no início de cada podcast, que a gente acaba pensando muitas coisas quando faz a proposta da agenda e depois vai trazendo, né? E eu acho que aqui a provocação que a gente faz, se você caiu nesse podcast, é o seguinte: novos hábitos. Você já tentou trocar de um jeito de fazer uma coisa por outra, sabe? E encontrou um empecilho? Hoje mesmo numa palestra que a gente estava fazendo aí para 200 pessoas, né, pela Conexão IE, 200 e poucas pessoas, né, chegou a ter. Ficou gravado, o público-alvo era 1.000 pessoas. Era 1.000 pessoas. Ah, então tá. Então, para uma empresa de energia aí do país, a gente estava comentando, todos nós recebemos do médico, se a gente vai no médico, uma indicação de se alimentar bem, saudável, leve, de dormir pelo menos 7 horas por noite, de estabelecer uma rotina de exercício de pelo menos 2 a 3 vezes na semana, dar uma saidinha na academia, fazer uma musculação, fazer uma caminhada diária até, né? E a gente acaba não conseguindo implantar esses novos hábitos. Então, por que, Má, que tu acha que isso acontece? Bom, nós somos programados, né? E a nossa tendência é seguir a programação. Eu lembro quando eu conversava com o nosso saudoso amigo Amorim, que estava fazendo na época um curso de neurociência, e a gente estava discutindo a tal da neuroplasticidade, né? Então, o que nós fazemos, né, por que nós fazemos o que nós fazemos, é porque isso está gravado nas nossas conexões neurais. Em última análise, biologicamente, tem lá um conjunto de neurônios que se juntam, né, na forma de um circuito integrado, como se fosse assim reproduzir. Um caminho próprio ali. Uma programação, não é que o nosso cérebro reproduz um computador, um circuito de computador reproduz, né, o que acontece no nosso cérebro. E aquilo está gravado. E sempre que a gente tem assim uma pausa do tipo, o que será que eu vou fazer? Por uma questão tão simples quanto a economia de energia, para não ter que pensar tudo de novo o que eu vou ter que fazer, vou fazer mais do mesmo. Isso às vezes ou no mais das vezes de uma forma inconsciente. Quando a gente vê, a gente está fazendo aquilo. Então, por exemplo, né, o exemplo mais próximo de todos nós. Hoje cedo eu fui levar a Luísa ao colégio. Tem uns 20 caminhos possíveis, né, para levar a Luísa ao colégio. Qual o caminho, né, que eu escolhi hoje? O de sempre. E especialmente se a gente está mais cansado, se a gente está com menos recursos cognitivos, eu poderia dizer, a gente vai fazer mais do mesmo. Sim. Requer muita energia, que bom que tu falou em economia de energia, requer muita energia trocar um circuito. Pensar uma nova forma. Estabelecer um novo hábito. E eu até gosto de pensar que é necessário, assim, não apenas um esforço continuado, mas vários registros daquela mesma nova atividade para que ela vire um hábito. Porque, na verdade, você precisa desconstruir o registro anterior para construir o novo registro. Então, é uma questão de não apenas, deixa eu colocar aqui mais uma opção. Se aquela opção estiver válida e estiver lá registrada, ela sempre vai ser a opção preferencial. Ainda nesse exemplo do colégio. Quando eu volto, né, para casa, geralmente tem 3 saídas possíveis a partir do estacionamento lá da instituição de ensino. Cada saída vai implicar num caminho. Eu tenho a saída de preferência. Quando aquela saída, né,
por algum motivo aleatório, ela está fechada, sei lá, o pessoal está fazendo alguma manutenção na cancela, alguma coisa assim, eu ainda tenho mais 2 saídas. Eu vou escolher uma das outras 2 saídas, mas eu vou ter ficado bravo. Porque a minha saída de preferência está fechada. Né? Então, a gente ainda tem mais essa. Quando a gente tem que mudar, gera em nós um sentimento negativo, uma emoção negativa, por a gente ter que mudar um hábito. A gente fica desconfortável. Tanto é que a gente até fala, né? Saia da zona de conforto, né? Quando você tem que mudar um hábito. Porque é ruim. Você está acostumado a fazer daquele jeito, isso gera uma emoção negativa. Eu me lembro que aquela vez que tu estava fazendo um treinamento e o pessoal mandou comer macarronada de café da manhã, lembra? O desespero do pessoal. Não, quase que o pessoal perdeu a turma. Acabou a turma ali, né? Como assim, café da manhã de época que a gente não falava... ruim, né? Na época que a gente não falava de hábito, na época que estava em alta a palavra paradigma, né? Tem as palavrinhas na moda, né? Então, na década de 90, então, faz tempo, eu ia dizer, faz tempo que o paradigma passou por nós. Na década de 90. Então, você precisa rever seus paradigmas. E aí foi todo mundo lá para uma semana de imersão num hotel. E aí, um belo dia, a gente acordando de manhã, uma área de café da manhã separado para nós. Todo mundo foi direcionado para aquela área de café da manhã. E aí, eis que no café da manhã o pessoal serve macarronada. Pá! Eu falei assim, olha, tudo bem eu comer macarronada, eu posso até comer macarronada, mas eu preciso de um café preto. Né? Porque de nem manhã que seja cedo, com macarrão. Eu preciso do café preto, eu preciso da minha dose diária de cafeína para acabar de acordar. Então eu posso até comer um macarrão, mas dá para servir um cafezinho? Não, não pode servir café, mandaram não servir café. Eu era capaz de esmurrar alguém. O sentimento de raiva, né? A frustração, né? Que aquela mudança, né? Forçada, eu vou numa outra bem mais simples também, que é quando vai comer feijoada. E eu me lembro que em São Paulo não tem a laranja. E não tem a laranja. Feijoada sem laranja não é feijoada. Que história é essa, né? E tem gente que come tranquilo sem a laranja, né? Por isso que as pessoas falam que para as pessoas, né, os pesquisadores que a gente estuda, todos eles falam que cultivar emoções positivas é uma pré-condição para facilitar a mudança. Porque é como se você tivesse ali uma química cerebral que fala, não, tá, eu preciso me colocar num estado de abertura. Isso, né? Perfeito. Emocional. A gente estava falando sobre isso na palestra hoje. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente pode explorar um pouquinho aqui. Por que é tão difícil mudar, né? E é uma coisa que é inerente à nossa natureza, ok? Entendemos que nós criamos hábitos, entendemos que nós criamos, inclusive, circuitos neurais em torno de uma determinada forma de fazer as coisas. Mas o que é também complementar a esse raciocínio é a nossa aversão à mudança. Porque a gente não gosta da sensação que a mudança nos traz. A sensação de perda de controle, a sensação de insegurança em relação ao que vai acontecer, a sensação de perda de potência também, o medo do que pode ser pensado de nós caso a gente faça um movimento errado. Então, assim, são vários medos e tipos de medos que estão associados ao processo de mudar. Eu sempre lembro quando você fala, Ali, o que nos motiva, né? Porque nós fazemos isso que nós fazemos hoje, isso foi construindo ao longo, foi sendo construído ao longo da jornada. E essa jornada foi uma jornada de aprendizado. E por que para cá e não para lá? Aquilo que tu sempre fala ali dos nossos drives básicos, que a gente toma as nossas decisões para tentar evitar perdas, né, ou evitar sofrimento, evitar emoções negativas e tentar maximizar a reprodução de emoções positivas ou resultados vantajosos. Ou seja, num esquema de comportamento, a gente age para evitar sofrimento, evitar a dor, né, e buscar o prazer. E o que a gente faz hoje com relação a qualquer coisa, né, o caminho que eu escolho, né, para levar a Luísa, é o caminho que ao longo da minha jornada de 3 anos levando a Luísa para a escola, é o caminho que eu peguei mais trânsito, eu tive menos acidente, eu tive menos percursos inesperados no caminho,
Então, eu já tenho uma predisposição, já tenho uma etiquetinha colada naquele caminho, falo, ó, esse é o melhor caminho. Isso. Esse é o caminho que, dadas as circunstâncias gerais, é o caminho que você pode esperar que você vai ir mais rápido, vai voltar mais rápido, vai ter menos problema ao longo do caminho, vai se expor a menos cruzamentos perigosos, menos semáforos demorados, etc, etc, etc. Então, a gente construiu isso. E como você mesmo falou, tá, vou mudar. Se eu vou mudar, eu não tenho informação sobre esse novo caminho. Eu não tenho informação se, tá, mas será que vai ser melhor mesmo? Será que eu não vou me arrepender de ter mudado? Então, na dúvida, eu fico onde eu estou. Isso. Eu prefiro perder a oportunidade de descobrir alguma coisa melhor do que, ao tentar descobrir uma coisa melhor, me arrepender. Aí vem Então, o na viés dúvida- até de confirmação, né, Mar? Exatamente. Viés de confirmação. Me lembrei aqui do Kahneman também, que fala muito sobre isso. Nós evitamos perder algo mais do que podemos arriscar ganhar algo novo, né? Então, o medo do risco, o medo da perda é muito maior do que aquela sensação de euforia do possível ganho, né? Isso. É Quando uma a coisa gente mais natural na gente. Aí é natural, por exemplo, estou aqui no final de semana, não tenho prazo, não tenho horário, não tenho compromisso. Tá, deixa eu ver. Né? A gente pode até, né, se permitir uma experiência nova. Mas se a gente tem algum fator de restrição que nos impõe algum tipo de pressão, opa, deixa eu ficar aqui onde Tá, e eu aí que eu gosto de trazer sempre o lado, aqui na Arenê, da contribuição das nossas emoções, né? Então, o mundo emocional, ele tá sempre te trazendo um recado. Se você estiver sob efeito de uma emoção negativa, se você estiver vivendo uma fase mais ansiosa da tua vida, se tu estiver mais frustrado, a tendência que você tem de experimentar ou de estar aberto a coisas novas é mínima. Agora, se você estiver se sentindo bem, se você estiver sentindo que não existem ameaças iminentes para ti, ou que existe já um certo mapeamento do teu território, a tendência de você explorar possibilidades é maior. Então, acho que a gente também tem que usar isso a nosso favor, né? E se você tá querendo, sim, trocar para um novo hábito, ter um hábito positivo, eu acho que é fundamental você tentar mapear as suas preocupações e saber o que a tua ansiedade pode estar te dizendo, ou outras emoções negativas, porque daí você faz frente a elas melhor do que se você ignorar que elas existem, né? Sim, aí eu vou pegar duas Aqui vem os nossos livros antes de aqui, você tio. pegar teus livros, né? Aham. Porque hoje em dia todo mundo tem lá o seu celular, né, que está com a memória entupida, ou o seu computador que está desatualizado. Sim. Né? Então, quando o teu celular está com a memória entupida, é uma boa prática, né, você fazer uma manutenção ali do seu aparelho. Quem tem Android, né, se identifica com o que eu estou falando aqui. Tem lá o appzinho de assistência, né, de manutenção do teu aparelho, que você vai desligar aplicativos rodando em segundo plano, memória que está sendo utilizada e não precisaria estar sendo utilizada, arquivos temporários que você precisa apagar. Então, quando você faz essa limpeza geral no teu sistema, você fica com o teu aplicativo ali, com o teu aparelhinho, pronto para, por exemplo, fazer download de um aplicativo novo, conduzir, né, uma atividade que vai requerer um pouco mais de capacidade de processamento, porque a mudança, ela requer essa capacidade maior de processamento, porque ao mudarmos, decisões que a gente não precisava mais tomar, porque eu já decidi que esse é o caminho, eu vou estar aberto a um mundo novo de informações, eu vou estar sendo requerido a tomar novas decisões, né? Porque eu mantenho meus hábitos para não ter que decidir de novo. Pô, mas se eu vou ter que decidir, e decidir é complexo, então eu preciso estar apto a tomar essas decisões. Então, fazer essa limpeza, né, no que está me atrapalhando, no que está processando, né, em paralelo, me ajuda a me predispor para essa abertura da novidade. Perfeito. Então, acalmar a ansiedade, por isso que você vai trazer livros ali para ficar a vozinha da cabeça quieta, reduzir a ansiedade, né? Baixa, desliga, tudo que tiver em processamento paralelo aqui, desliga. E uma outra coisa que eu vou comentar depois, né, é a parte de você
ter o hábito de fazer atualizações do sistema, mas isso eu vou segurar. Porque Tá bom. veja que você já pegou um livro aí das doses na cabeça. Não, né? o que eu ia comentar é o seguinte, ó. Da ansiedade. Em todos os livros que eu trouxe, eles vão nas duas direções. Temos sempre 2 caminhos para ganhar um novo hábito. Um é neutralizar o efeito das emoções negativas. E a gente insiste nisso porque elas nos impedem de nos abrir à experiência. Elas nos trazem atenção para o que está acontecendo na nossa cabeça, para o que a gente está imaginando que pode dar errado, para a preocupação, para a dúvida, para a culpa, para a ansiedade e por aí vai. Então, as emoções negativas, elas acabam nos tirando a vontade, a energia e a motivação de buscar uma coisa nova. Além disso, eu preciso investir minhas fichas, colocar mais energia nas emoções positivas. Então, se eu consigo permanecer mais positivo, eu mantenho essa energia necessária para o novo. Porque a gente já entendeu aqui que precisa dessa energia para ir para o novo. Então, esse livro aqui do Dr. Amen, ó, a gente já falou dele antes, tá? O Dr. M, infelizmente aqui tem muita coisa só em inglês, mas aqui no Arena E a gente traz para traduzir, né? Não tem problema. E ele tem muito material online, então é fácil de encontrar coisas dele aí para traduzir na internet, né? Ele vai trazer várias dicas para conseguir vencer a preocupação e a ansiedade. E tem um capítulo dele que é exatamente esse. Permaneça positivo, né? E ele faz uma analogia entre o pessimista e o otimista em relação às possibilidades da vida, que eu achei muito interessante para nós aqui, porque em termos de mudança, em termos de conseguir fazer algo diferente do que eu fazia antes, eu preciso ser otimista. Eu preciso acreditar que vai ser melhor e não pior do que eu fazia, né? Fazer um voto de fé para a vida. Então, o otimismo nos ajuda pra caramba nisso, né? E se você tá de mau humor já, né? Você tá com a lente do pessimismo vestida nos olhos. Né? Exatamente. Então, olha só que interessante. Vai ser sempre um oposto. Então, não preciso falar de um ou de outro, porque o otimista é o oposto do pessimista. Então, vou pegar só do otimista, tá? Então, olha só. Ele se sente esperançoso. Ele vê os problemas como uma coisa temporária. Ele vê os problemas como uma coisa limitada. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero ter o hábito de ir na academia. E eu não consigo ganhar esse hábito. Aqui vos fala uma pessoa com esta dificuldade, tá? De fazer mais do que uma vez por semana de academia. E eu acabo Pilates, ok, consigo 2 vezes, mas a academia, quando uma vez, é muito. Tá, então, o que me impede de fazer esse novo hábito? Uma vez que eu entenda que isso é importante. Eu preciso, em primeiro lugar, entender que qualquer dificuldade que eu tenha... me doem os músculos... eu não gosto de ficar contando os movimentos. A gente contabiliza uma lista gigantesca de problemas quando a gente não quer. Frio. Eu acabei de comer. Hoje tá muito frio, né? Então a gente encontra esse problema e tem que ver ele como uma coisa limitada. Falhas que possam acontecer. Não consegui fazer a série inteira hoje. Tu, para ser otimista, tem que pensar como uma lição, como uma coisa que não deu certo hoje, mas amanhã pode ser diferente. Então, é o tal do ver o copo meio cheio, né, mãe? E não meio vazio. Para tudo que vai acontecendo no novo hábito, você não esmorecer. Esse é um ponto muito importante. Esquecer mais facilmente, caso alguém tenha feito alguma coisa no meio do caminho para você, não ficar remoendo aquilo. Os otimistas são menos propícios a ficar mergulhados em pensamentos negativos também, são mais confiantes em si mesmos, são menos estressados em relação às coisas que estão acontecendo no ambiente, ou seja, por exemplo, a luz, a música, as pessoas suando. A pessoa não enxerga isso, ela enxerga outros fenômenos, mas não isso. E as pessoas otimistas são mais altruístas. Então, eu acho interessante a gente pensar que tem uma espécie aí de forma de pensar que favorece a mudança, que favorece o novo hábito. Tem algo mais a acrescentar que tu acha, Má? Tu que conseguiu atingir esse novo hábito, que tem um exemplo nisso, vai. Acho muito legal. Como é que tu conseguiu mudar de um cara que não ia na academia para um cara que vai na academia toda semana? E outras mudanças também, né? Eu acho que a gente tem que investir, né, na construção de um circuito de atualização, do nosso hábito de atualização.
precisamos criar experiências positivas, memórias positivas associadas à mudança. Então, deixa eu tentar explicar. Tu acabou de falar que as emoções positivas, elas são importantes para a mudança. Eu não consigo controlar todo dia como é que eu estou me sentindo. Eu não consigo controlar todo dia o que vai aparecer na minha mesa de trabalho hoje. Né? Se haverá mais problemas ou se haverá mais notícias boas. Mas o que eu posso fazer? Eu consigo reconhecer aquele dia, né, que, puxa vida, deu tudo certo hoje de manhã. Estou de bom humor porque a minha manhã foi bem sucedida, consegui entregar todos os compromissos, a reunião foi super bem, estou de bom humor agora. Já sei, aproveitando que eu estou de bom humor agora, eu vou experimentar, está na hora de almoço, para almoçar num lugar diferente. Eu vou aproveitar que eu estou de bom humor para me proporcionar uma experiência de mudança. E como eu estou de bom humor, a probabilidade dessa experiência de mudança ser bem sucedida vai ser maior. Porque se eu tiver de mau humor e ainda me propor uma mudança, eu vou estar ali com a mente crítica ativa, né? Qualquer demora, qualquer atraso, qualquer erro do garçom, né? Vai botar tudo a perder. Então calma, aproveita que você está de bom humor e se propõe esse estado de bom humor para fazer alguma coisa diferente. E faça disso um hábito. Porque o que acontece, Ali, quando a gente começa a registrar, né, diferentes experiências de mudança bem-sucedidas, a próxima experiência de mudança, ela começa a ser menos assustadora. É verdade. Eu começo a reduzir os meus gatilhos ou a estar mais predisposto a pensar diferente, a fazer diferente. Então, respondendo a tua pergunta, não foi me colocando ali um peso que eu tenho que ir na academia todo dia, tal, não sei o que, tarará. O contrato que eu tenho lá na academia não é de horas fixas, né? Ao longo do dia você pode vir aqui, você pode frequentar, né, o tempo que você quiser. Então, eu não vou me obrigar a ir na academia terças e quintas às noites. Eu vou aproveitar hoje que é uma terça-feira, hoje que é uma quarta-feira e sobrou uma janelinha, eu estou bem, e eu vou na academia. Eu vou inverter o circuito, eu não vou fazer da mudança mais um peso e mais uma obrigação. Eu vou aproveitar o meu mood para mudar. E se eu conseguir fazer isso 1, 2, 3 vezes, não apenas eu vou estar criando um novo hábito, mas eu vou estar me habituando a fazer coisas novas. E isso que é a chave. E não interessa que coisa nova que é essa. É aprender um instrumento, é ver um filme diferente, é um caminho diferente para o trabalho, é um hábito diferente, um almoço diferente, uma comida diferente. Você se habitua a fazer coisas diferentes e você começa a perceber a mudança de uma forma alternativa. Você começa a deixar de ter medo da mudança, começa a deixar de encarar a mudança como um fardo, eu tenho que mudar. Não, eu vou mudar. Para mim é natural mudar. E aí a gente desenvolve a nossa capacidade de adaptação, nossa flexibilidade, etc, etc, etc. Legal, gostei disso. Eu estava pensando aqui e olhando na Psychology Today, que eu gosto de pegar algumas dicas deles também, né? Eles vão trazendo que, de fato, o hábito é uma coisa difícil da gente quebrar pelos motivos que a gente falou no começo do programa aqui, que a gente acaba criando esses circuitos neurais, essa forma de fazer, e a mente procura esses atalhos para uma questão de energia, né, de economia de energia. Mas o que é importante a gente usar a favor? O sistema de recompensas. Então, assim, eu posso me ajudar a ir para um novo hábito sempre que eu fizer pequenas recompensas no caminho. E cuidado, porque tem que ser uma recompensa saudável, né? Não pode vai ser... Vai na academia e toma um sundae depois. Eu já vi gente fazer isso. Agora eu já malhei meu sundae e vou lá para comer. Já paguei a feijoada. Não, exatamente o contrário. Tu tem que associar a experiência saudável à recompensa saudável. Então, assim, eu posso, por exemplo, me dedicar... Já que eu fui na academia,
academia, eu posso fazer uma meditação, eu posso fazer uma caminhada, eu posso dormir mais cedo hoje, eu posso assistir, de repente, um episódio da série que eu quero, mas que eu coloque um limite para essa recompensa que também seja saudável. Outra coisa que eu acho que é importante, eu conheço muita gente que tem essa mania de planejar exaustivamente a mudança. Então a pessoa vai lá e vai fazer um Trello com 10 abas diferentes. O pessoal sabe o que é um Trello aqui. A pessoa comprou uma bola de cristal, então ela sabe exatamente o que vai acontecer. Ela vai desenhar tudo, esquadrinhar cada horário. Por que as pessoas acabam fazendo isso? Porque é gostoso planejar. Tem muita gente que gosta de planejar, de desenhar no papel como é que vai ser. Só que isso cria uma possibilidade de frustração muito grande. Aumenta as expectativas, né? Aumenta o tamanho da minha jornada. Então, tanto eu preciso quebrar a jornada que eu estava imaginando lá na frente. Eu tenho que ter uma meta. Então, eu quero emagrecer. Para isso, eu vou ir na academia. Beleza, quanto é que tu quer emagrecer? Eu quero emagrecer 10 quilos, 15 quilos. Ok, em quanto tempo você pretende para poder perder tudo isso? Eu quero fazer isso em 6 meses, sei lá. Tá, então dentro desta semana, o que tu pretende fazer? E no dia de hoje, o que tu vai fazer? O problema disso é você começar a tratar a mudança como mais uma obrigação. Isso. E aí você cai na armadilha de não ter ido hoje, não ter feito o que você tinha. Tá vendo só Mas como é por isso que a janela tem que ser da proposta de objetivo inteira. Sim. E a mudança é flexibilidade e adaptação. Ajuda, né? Tá, mas aí é que tá. Mas para as pessoas mais metódicas, se eu deixar quando eu der vontade eu vou, a pessoa não vai mudar. Então, o que os especialistas incentivam a fazer? Quebrar as grandes metas em pequenos objetivos e fazer esses objetivos o mais próximo tangíveis da realidade que tu está hoje. Então, no dia de hoje, o que eu me comprometo a fazer para ir na direção da minha meta? Mesmo que eu não vá na academia, o que eu vou fazer? Eu vou comer então mais no almoço, menos na janta? Eu vou fazer um exercício na parte da tarde, em casa mesmo? Eu vou fazer uma caminhada no quarteirão assim que eu terminar essa atividade? Então, acho que essa proximidade entre o desejo e a ação, ela tem que ser garantida. Eu não posso deixar longe o meu desejo do que eu tenho para fazer. Senão eu estou favorecendo o velho hábito. Eu estou indo na direção daquela construção que eu já conheço. Eu entendo isso, né? Você conseguir quebrar a grande meta em metas atingíveis, porque eu atingir a meta, né? Dá esse baratinho. Entendo, tá gostoso demais né? isso. TCC na veia, né? Cuidado com Me Engana Que Eu Gosto. O que é o Me Engana Que Eu Gosto? Me Engana Que Eu Gosto. Eu não fui na academia, mas eu caminhei até a esquina e voltei. Ufa, já cumpri. Não cumpri. Então, se a gente quebrar, né, essa meta em metas menores, muito, muito pequenininhas, a gente vai achar que fez e não fez. A gente vai achar que mudou e não mudou, né? Porque esse circuito de recompensa, a vontade de fazer um tique, né, é muito grande. Fiz, né? Aí você vai colocar ali algum argumento que vai convencer a você mesmo que você fez, mas você não fez, né? Então, cuidado com o Me Engana Que Eu Gosto, que é um subterfúgio, às vezes, que a nossa mente ela consegue desenhar para você mudar sem sair do lugar. Achar que você mudou, mas não mudou, né? Então, eu acho que isso é outra coisa, né? A questão da honestidade para conosco mesmo, né? Mentir para si mesmo é a pior mentira, né? Então... Tá, mas eu entendo a necessidade da gente ter a sensação de mantermos uma espécie de motivação, sabe? E daí não é que você vai mentir para si mesmo, você vai tentar encontrar o que de bom você conseguiu avançar. Porque o problema de você ser muito virtuoso, mas eu mostrando o outro lado aqui, é você não conseguir ter a energia para cumprir o que você precisa. Quando a tua meta, aí entra até o Csikszentmihalyi do processo do flow. Sim. E da psicologia da felicidade para nos trazer, quando a tua meta ela é muito inatingível, ela causa total desmotivação. Então, assim, por exemplo, se eu te disser, eu vou te dar 15 mil reais para dar uma volta na quadra em 5 minutos, tu vai dizer, não, Ali, eu não vou fazer isso porque eu sei que eu vou levar no mínimo 10.
Aí vai ter, além de fazer essa quebra, Ali, considerar a questão da motivação intrínseca e extrínseca, né? Por exemplo, por que você quer ir na academia mesmo? Não, porque eu preciso emagrecer. Ah, mas eu não suporto academia. Tá, então o que você gosta? Ah, eu preferia fazer hidroginástica. Tá, então vai fazer hidroginástica. Eu acho que você pode facilitar, né, a sua meta, não apenas fazendo essa quebra em pequenas etapas, mas em escolhendo caminhos para atingir a tua meta que sejam mais possíveis, mais viáveis, mais palatáveis para ti. E de novo a gente faz o encontro com as emoções positivas nesse sentido, e eu insisto nelas. Fazer, né? Por isso que os especialistas falam, eu estou vendo aqui um artigo da Psychology Today, tá, sobre a importância dos hábitos positivos, dos bons hábitos, né? E que os bons hábitos, eles acabam fazendo a gente se aproximar de qualquer novo hábito que a gente queira. Quando a gente já tem uma determinada rotina na nossa vida para bons hábitos, qualquer nova possibilidade também saudável que eu queira, eu já estou do ladinho ali, eu já estou perto. Então, por exemplo, se eu estou dormindo melhor, e isso é um bom hábito, fica fácil acordar cedo para ir fazer exercício. Se eu fiz exercício logo na primeira hora da manhã, fica mais fácil ter um café da manhã mais saudável. Então, os hábitos saudáveis, eles se aproximam, eles se gostam. E é bacana começar por qualquer um deles e não colocar a única forma possível e virtuosa de se conseguir fazer o melhor. Aquele que é saudável é aquele que você gosta. Ah, eu quero fazer dieta. Pois não. Puxa, vai na livraria, vai ter 30 tipos de dieta. Qual é a dieta que mais é fácil de você começar para você se adaptar? Isso. Você não precisa de uma hora para outra virar vegano, vegetariano. Pô, tem ketogênica, tem carnívora, tem... Qual é a tua dieta que você... O importante é começar, né, Ali? E aqui eu coloquei, ele fala de 6 hábitos, eu vou colocar aqui porque eu achei muito legal, nesse raciocínio de que um pode te ajudar, qualquer um desses, a começar o teu novo hábito saudável, tá? Então, o primeiro deles, tem vários livros sobre isso, é a rotina matinal. Então, qual é a melhor maneira de acordar? Todo mundo fala que não se deve sair cuspido no mundo, como se diz lá no Alegrete, né? Acordar da cama, enfiar umas calças, lavar a cara mal e mal e sair na rua, né? Tomando um café no meio do caminho até chegar ao elevador. Não, a gente tem que ter um tempo para o nosso corpo chegar no mundo, para a gente poder, de repente, tomar um banho, para a gente poder se alimentar bem, né? Cuidar da nossa higiene pessoal, tudo isso de manhãzinha ali. Se você puder fazer uma meditação, nem que seja de 10 minutinhos, desejando que teu dia seja um dia bacana, imaginando que vai ser um dia saudável, fazendo uma conversa com o sol, se tu quiser. Então, essas coisas todas ajudam a já começar bem, né? A rotina matinal. Muito bem. Be grateful. Seja grato. Gratidão também facilita para tudo que a gente queira mudar. Então, a velha pergunta aquela, o que de bom aconteceu hoje? Se você quiser começar a qualquer momento do dia, você pode se perguntar, pelo que eu sou grato? Se quiser usar o estilo do livro, aquele do Conversas com a Minha Gata, que motivos eu tenho para ser feliz? Né? O Joarregui, lá, o autor, lá, nos colocou essa possibilidade. Então, a gratidão é maravilhosa para a gente startar qualquer coisa que a gente queira na vida. Vou fazer rapidinho todas para a gente poder comentar, tá, Má? Terceiro hábito é melhorar, dar um refresh, assim, dar um tempo de paz na natureza. Natureza nos energiza. E mesmo que você não seja muito do verde, talvez você seja da praia, talvez você goste de tomar um solzinho. O espaço que você dá no teu tempo, na tua vida, para estar com a natureza, é um estado de reenergização. Manter um diálogo interno saudável. Aqui vai entrar esse nosso próximo livro, esse aqui também, né? A conversa na cabeça. Cuidado para não ter um feitor, um sargento, uma pessoa crítica demais falando dentro de você.
fazer qualquer tipo de exercício desde que seja até mesmo caminhar ao redor da tua casa, mas começa a colocar teu corpo em movimento, porque isso ajuda a diminuir a presença das emoções negativas. E dormir. Dormir, o sexto hábito aí, extremamente saudável. Então, qualquer um desses que você comece a fazer, você vai estar se facilitando o processo de transição para novos hábitos positivos na tua vida. Legal. Eu acho que essa mudança, né, para novos hábitos positivos, a pessoa ela tem que perceber bem qual é a rotina dela. E num primeiro momento tentar pelo menos algum equilíbrio nessa rotina dela. Por exemplo, tem pessoas que estão nos ouvindo e a sua rotina pode ser de atividades excessivamente repetidas. Uma pessoa que trabalha numa área de atendimento ao cliente. Então ela vai chegar 8 da manhã, primeiro atendimento. 8h10, segundo atendimento. 8h20, terceiro atendimento. E vai assim ao longo do dia, com atendimento. Essa pessoa não aguenta mais a rotina, né? Ela precisa de abertura. Tanto é que quem trabalha realmente em centrais de atendimento, existem até legislações de período de descanso, onde você, nesse período de descanso, o que você precisa fazer? Não é entrar no Instagram e ficar passando no feed. É uma atividade que quebre, que contraste com a tua rotina. Uhum. Então, esse cara que vive de atendimento, puxa vida, eu tenho 20 minutos, vou dar uma volta na grama lá fora. Isso é uma coisa muito legal de tu ter comentado, Má. Porque as pessoas, no seu tempo de folga, e todo mundo sabe o valor de uma boa pausa, elas vão lá navegar na internet. Uhum. E navegar na internet é um ladrão de energia. E nesse caso é fazer mais do mesmo. Ela só não está navegando no software de atendimento da empresa, mas está navegando e não no faz feed, bem, ela está né? vendo vidas alheias, ela está vendo coisas no mais das vezes, isso não nos faz bem. Tem que contrastar. Já uma pessoa, né, que ela trabalha com uma tarefa assim, mais intelectual, de criação, resolver problemas complexos, o que ela precisa? Ela precisa descansar a cabeça dela. Uhum. Então, às vezes, para essa pessoa, uma atividade de baixa demanda intelectual, eu só vou limpar minha caixa de e-mails, eu vou organizar aqui minha sala, eu vou organizar meus livros, eu vou lavar uma louça se você está na sua casa, né? Qualquer coisa que você faça sem ter que ficar pensando muito, né, no que você está fazendo. Então, se você trabalha muito com a mente, não adianta você pegar o teu horário de repouso ali e falar, bom, agora eu vou refletir sobre a minha vida. Não, a tua mente não aguenta mais. A tua mente fala, chega, eu quero não pensar em nada, né? Então vai fazer uma tarefa, né, não cognitiva. Busca equilíbrio, né? O primeiro passo é equilibrar, né? Porque a gente precisa dar repouso, né, ao que está sendo estressado. Quem trabalha em atividades operacionais, não tem a lesão por esforço repetitivo? Como é que você evita a lesão por esforço repetitivo? Você interrompe a sua tarefa e no meio da sua tarefa ali você faz alguma sessão de ginástica laboral, né? Se alonga, levanta, muda de posição, né? Vai dar uma caminhada, etc. Você precisa quebrar, né, esse ritmo frenético, ou esse vício em ficar pensando e resolvendo assuntos complexos que domina a tua rotina, né? E você está habituado a fazer mais do mesmo. E aqui você está fazendo gancho para esse livro aqui, Má. Esse vício de pensar. Esse livro é bem legal, gente, ó. 10% Mais Feliz, do Dan Harris. O Dan Harris, ele era um apresentador americano desses programas matinais, tá? E ele teve um episódio de dissociação da realidade em pleno ar. Uhum. Ele começou a ler e as palavrinhas viraram mumbo-jumbo ali. Ele não conseguia mais saber o que ele estava lendo, né? E aí ele percebeu que ele precisava dar uma desacelerada, que ele estava mal. Ele estava vivendo numa alta velocidade, né? Então ele era co-âncora do Nightline e da edição de final de semana do Good Morning America. E aí ele fez uma peregrinação em torno de uma tentativa de saber como meditar
é bastante engraçado, assim, como ele vai dizendo que ele tenta meditar, né? As possíveis tentativas de meditação que ele fez. É o estilo de Comer, Rezar e Amar, né? Isso, tipo aquilo. Uhum. E ele diz o seguinte, a intenção dele em determinado momento foi isso, eu quero ser 10% mais feliz. Já tá bem bom se eu conseguir. Porque para uma mente ansiosa... conseguir diminuir aquela carga toda mental já é uau, né? Lê aqueles 2 parágrafos na contracapa do livro, eu acho fantástico, para as pessoas se identificarem ali no meio ali, ó. Exatamente, ó. Acho que é aqui, né? Ó, com certa relutância, essa pessoa descobriu que a fonte de seus problemas era justamente aquilo que considerava o seu maior aliado, a voz incessante dentro da sua cabeça, que o impelia sempre a querer mais, fazer mais, se esforçar mais. Todos nós temos essa voz. É ela que nos leva a ter preocupações excessivas, julgar os outros, ruminar o passado, temer o futuro. É ela que nos deixa tensos, ansiosos, irritados e frustrados. Eu achei o máximo que tu falou na palestra, que tinha uma aluna tua que deu um nome para essa voz. A Irene, ela chama de Irene, a voz da cabeça dela. Mas tu sabe que tem aquele filme do Jim Carrey, né, que é Eu Mesmo e Irene. E né? deve ser por isso, deve ser por isso que chamou de Irene. O Jim Carrey, ele tem uma vida assim, bom, não vou querer dar, mas procure esse filme, Eu Mesmo e Irene. Né, e ele tem vários momentos que ele é tomado pela voz da cabeça dele, ele começa a fazer assim, coisas completamente dissociadas do que seria uma conduta, né, aliás, ficou meio na moda nessas últimas semanas, que você, não sei se vai ver esse episódio mais ou menos na proximidade disso, mas saiu uma reportagem sobre o transtorno de personalidade múltipla, né? Que tem um outro nome agora que eu me esqueci. E que, aliás, é uma coisa extremamente rara, com várias controvérsias de que realmente isso possa acontecer, né? E que está aparecendo aí como meio uma, entre aspas, modinha, né? Mas que no mais das vezes todos nós temos diferentes formas de conversar dentro da nossa própria cabeça. Então tem pessoas que conseguem escutar mais, como se fosse uma voz divergente, mas no mais das vezes a gente tem assim padrões de pensamento que aparecem, imagens mentais que são mostradas e que a gente fica matutando, como se diz, uma determinada ideia, né? E que não necessariamente aquilo ali é a melhor parte de você. No mais das vezes é uma vozinha crítica mesmo que tem ali. O Ethan, esse outro autor aqui, ó, vai chamar essa voz de o conversador, o chatter, né? O cara que fica lá batendo um papo dentro da tua cabeça, né? E que atrapalha pra caramba o teu raciocínio, a tua forma de se colocar no mundo, porque pode ficar duvidando da tua capacidade de trazer soluções. Então, basicamente, a função dessa vozinha é tentar te dizer, tem certeza? Tu tá claro isso que tu tá dizendo? Mas é por aí mesmo? Mas tu considerou todas as ameaças possíveis? Então ela é uma voz evolutivamente construída para evitar que a gente se machuque, que a gente entre em furada, esse tipo de coisa, tá? Eu gosto de pensar nessa vozinha, né? Porque essa vozinha ela não tem vida própria, né? Essa vozinha, ela simplesmente está te chamando a atenção, né, para os teus arquivos de memória associados à trajetória que tu está tendo agora. Eu gostei muito de uma definição de por que a gente tem memória, né? E o principal objetivo da gente ter memória, é a gente não repetir os mesmos erros. É a gente aprender com aquilo que deu errado. Então, a memória, as nossas memórias, lógico que você pode... né, entrar em surfar memórias, num estado melancólico, nostálgico, né, quando você encontra com amigos, né, rever memórias ou relembrar de memórias te leva a estados emocionais positivos, ok, a memória pode ter outros usos, mas o principal objetivo de você guardar memórias é você não ter que repetir seus erros. Só que não é tão automático assim a gente fazer um checklist, né, uma busca, né, de todas as nossas memórias para a gente fazer essa verificação de, ok, essa viagem é realmente necessária, vou ou não vou. Então a gente tem esse sistema 1, né, na nossa mente, que automaticamente, né,
vai fazendo pop-ups, né, dessas nossas memórias, ou então nos colocando provocações a partir de experiências anteriores que a gente teve, que talvez a gente nem lembre tão bem assim, né? Mas esse mecanismo do nosso cérebro, ele nos traz, né, para a gente validar ou refinar, né, uma tomada de decisão. Então, tudo bem essa vozinha nessa cabeça, né? A vozinha na tua cabeça, ela tá lá porque ela é tua amiga, né? Ela tá te ajudando a tomar melhores decisões, né, a partir, né, dessas suas memórias. E porque quando a gente fica mais velho, a gente fica com mais vozes na cabeça, né? Tem o pessoal da Assembleia, né, de si mesmo, né? Porque você viveu mais. Claro. Um jovem que viveu menos, que tem menos experiências acumuladas, uma criança, né, que não tem quase nenhuma experiência acumulada, ela não pensa. Mas o que deu na tua cabeça que você fazia? Ah, não sei. Porque simplesmente essa vozinha, ela podia até buscar ali na memória e não acha nada ali na memória, né? Para falar, não vai lá, né? Agora, a partir do momento que você vai começando a ter essas experiências, né? Você vai ficando... E é sempre uma negociação com essa nossa memória. Porque se essa memória, por exemplo, ela se transforma num trauma... Não apenas você não vai lá, mas você não quer nem saber. Você começa a evitar novas experiências ou reprodução daquelas experiências traumáticas. Então é sempre uma negociação do eu agora Marcelo, da Alessandra agora Marcelo, com o Marcelo, né, dos momentos anteriores, que essa vozinha faz a ponte e Lembra? Isso que tu tá assim, falando, Má, é o que o Cross, esse autor aqui da Voz na Cabeça, vai chamar de self-autobiográfico, né? O Damasio também fala muito sobre o self-autobiográfico. Então, o nosso cérebro, ele a todo momento constrói narrativas sobre por que você faz o que você faz, o que você acredita, o que funciona para ti. Você constrói essa visão de si mesmo e você coloca isso no tempo e no espaço o tempo todo, né? E quando você vai lá e por exemplo, toma um cálice de vinho, essas memórias começam a ficar fog. Começa a ficar nublado. Então o seu self autobiográfico vai ficando mais viajado. Ele está impedido no momento, momentaneamente não disponível. Não, até dependendo do bebum, já que tu trouxe o bebum aí, o álcool, ele afrouxa, os nossos freios inibitórios, né? Isso é o que o álcool efetivamente faz. Ele diminui a atividade do lobo frontal e acaba fazendo você diminuir o teu freio. E você pode falar coisas mais solto. Vai calar a vozinha. Ou até vai calar aquela voz de dar razão. Mas ele pode trazer à memória várias coisas ali também, que ficam mais disponíveis. A diferença é que você não vai ter freio. Ele pode ampliar, cada um tem um jeito. Tá, mas aí eu queria comentar isso aqui também que eu achei bem interessante. Eles fizeram um experimento em que eles perguntavam para as pessoas com uma foto que não era muito agradável de se ver, né? Primeiro, numa parte do experimento, o que eu estou sentindo a partir disso, para tentar ver o que a pessoa podia relatar de sentimentos ou de percepções a partir daquela foto. Só que depois eles perguntaram na terceira pessoa. Então eu perguntaria o que a Alessandra está sentindo, ou o que o Marcelo está sentindo. E simplesmente fazer esse distanciamento, não sou mais eu que estou sentindo, eu estou observando o que eu estou sentindo. Fazia essas pessoas terem menos atividade mental em determinadas regiões lá ligadas ao controle das emoções, né? E olha só, menos atividade cerebral no cérebro quando utilizavam linguagem distanciada. Então é como se não exigisse tanto esforço pensar em você na terceira pessoa. Por isso que o escrever, né, o diário também ajuda, né? Tanto. É muito legal para nossa autoconsciência fazer isso na terceira pessoa. Esse distanciamento. Tem gente que chama isso de meta-análise também, de você olhar o que você está olhando. Na meditação é isso também que a gente tenta fazer. E pensando aqui, voltando ao tema dos novos hábitos, uma pergunta legal de você se fazer o que está impedindo, 3 pontinhos, o teu nome, você de fazer isso, essa pessoa de fazer isso, né? O que está impedindo essa pessoa de conseguir avançar?
Então, criar um certo distanciamento entre você e as tentativas que você está fazendo. E saber se vem algum recado daí. Fica a dica. E não negar esse recado, não é seguir, né, cegamente o recado que vier. Mas sempre que a gente se faz essas provocações, a gente precisa estar atento para perceber o que é a nossa memória, o que o nosso cérebro nos responde. Né? Então, veio tal coisa na cabeça. Não desconsidera isso. Ah, mas que absurdo, né? Por que algum motivo tem? É mais ou menos igual a interpretar sonho, né? Você veio uma situação, veio uma resposta. Pode ser que essa resposta não faça sentido de imediato, mas é uma pista. É uma pista. Né? E esse então, que é o legal. pistas. Daqui a pouco você está bloqueado para fazer alguma determinada ação que você tanto gosta e tem motivos que a gente nem conseguiu pontuar aqui no programa. E que de repente é bacana você ir lá e investigar por que isso está te travando, né? Tem um último recado que eu queria dar, que nosso tempo já está quase acabando, a gente está tentando fazer antes. O Jordan Peterson tem uma dessas, né? Ele recomenda fazer isso de noite. Olha só, que legal. Quando você vai dormir, né, você meditar sobre um problema e antes de dormir, o que eu poderia fazer de diferente amanhã para esse problema? Com relação a isso, que eu esteja disposto a fazer, né? Porque eu tenho que fazer diferente e tem que ser viável, tem que ser possível. E deixar a noite de sono para processar Exatamente. isso, para deixar o cérebro funcionar e trabalhar. Legal, gostei da dica. E o último comentário que eu ia fazer é em torno da resiliência. Opa. Porque a resiliência é uma ajuda muito grande que a gente tem, e tem muita gente que diz que ela é uma força de automotivação ou motivação intrínseca, para manter-se avançando apesar das adversidades. Porque a resiliência fala sobre voltar a si mais rapidamente depois de uma coisa que deu errado. Então, se a gente trouxer isso para o hábito, não conseguir fazer hoje, ok, mas amanhã é um novo dia. Né? Então, a resiliência pode ser um apoio. Da resiliência, né? Da etimologia da palavra. Que é voltar de novo, é o bounce back, né? É essa coisa de... A vida me bateu, mas peraí, voltei. Tipo aquele João Bobo que tem nos lugares que tu batia, ele voltava, né? Resiliência é esse mecanismo. É de retornar a um estado melhor, de calma, de bem-estar, depois de um determinado revés. A resiliência emocional, né? A partir do professor Richard Davidson, que fala bastante sobre isso. Mas aí, aqui nas coisas da resiliência, nesse livro aqui agora assim da psicologia positiva, ó, mas você encontra em qualquer livro de psicologia positiva alguma coisa, sempre se fala de resiliência, tá? Tem muitos autores que falam sobre isso. Você tentar de alguma maneira mapear quais vezes você já conseguiu se recuperar de uma determinada situação, ou o tal de reconhecer as suas conquistas, reconhecer as coisas que você conseguiu fazer. Esse tipo de coisa ajuda a trazer a consciência de resiliência à tona. Porque a gente teve vezes em que levou reveses da vida e passou para frente. Então, tentar fazer um mapeamento dessas vezes ajuda você também a entrar em contato com a tua resiliência. Sim, resgatar as experiências positivas, né? A gente vai criar experiências positivas para depois resgatá-las, né? Isso. É bem na linha do que eu estava falando no começo, né? Você criar experiências positivas de mudança. Então, você resgatar experiências positivas em que você conseguiu, né, se recuperar de intempéries ou de armadilhas, né, que a vida te trouxe. Né, até mesmo em relacionamentos, gente, porque a gente já está falando em hábitos, mas de repente até numa relação, porque uma relação também está cheia de hábitos, certo? Da forma como a gente conversa, ou o que a gente espera dizer para a pessoa, o que a pessoa pode dizer para a gente. Se você teve algum relacionamento na sua vida, que você tinha uma forma de agir com essa pessoa e ela contigo, e você conseguiu modificar isso, parabéns, você tem alguma coisa que você fez aí para mudar um hábito, né? Pronto, eu acho que era isso. Era isso, então. Muito bom esse tema, né? Só pedir para que, se você está nos ouvindo, está nos acompanhando, né? Deixe seu comentário, né? Se gostou, compartilha. E principalmente a gente está muito interessado em saber de vocês a duração, né, dos nossos episódios. Se vocês querem que seja mais curto, se tá bom deixar assim quase 1 hora, ou pertinho de 1 hora, como é que tá para vocês? Mais curtos, né? Qual que é a preferência aí do nosso público? É isso aí. É isso aí. Um abraço, pessoal, e até o próximo Areneê. Até.